Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus venha repousar sobre cada um de nós. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a essa série de mensagens que nós temos procurado subir por meio desse canal com o propósito de alertar as pessoas a respeito das profecias bíblicas, a respeito do que o nosso Senhor Jesus deixou orientado aos seus discípulos para que eles pudessem fazer o ide, pregar o evangelho a toda criatura e fazer gerar, deles discípulos, homens que no decorrer dos anos, dos séculos, viesse dar continuidade à pregação dessa palavra. E nós estamos aqui para poder replicar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e orientou aos seus discípulos. Nós somos a extensão. Muitos de nós temos sido a extensão fidedigna para que esse evangelho da graça do nosso Senhor Jesus, que veio a este mundo aceitando o plano de salvação da humanidade de todo aquele que crer, o plano que Deus elaborou para salvar o homem da queda do pecado. Se um dia o homem ele caiu no pecado por dar ouvido à voz do diabo, agora ele vai dar ouvido à voz do Filho de Deus para que ele possa se erguer desse pecado, para que ele possa se erguer desse corpo corruptível, esse corpo corrupto, para um dia herdar uma natureza incorruptível, que é a natureza celestial. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito aqui no capítulo 24 de Mateus, 3. Eu vou começar a ler uma parte no capítulo 24, versículo 3, que é o princípio das dores, narrado por Mateus, e vou dar continuidade lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 8, que é narrado por Lucas, dois discípulos do Senhor Jesus. Então aqui narrado por Mateus, escrito por Mateus, diz assim, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Bem, meus irmãos, nós temos vídeos, aí, passados, antigos. Outro dia eu estava ouvindo alguns vídeos meus mais antigos. E quando eu pego esses meus vídeos de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, e eu comparo ele com os vídeos que nós fazemos atualmente, que nós gravamos atualmente, eu vejo uma mesma linguagem, o mesmo propósito, o propósito de alertar as pessoas a respeito da volta de Jesus. Porque foi isso que os discípulos perguntaram a ele. Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus tinha deixado bem claro para eles que ele iria ser crucificado, ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele iria voltar para o Pai, mas que ele iria voltar. Então, eles fizeram essa pergunta, quando vai acontecer isso? Jesus deixou claro para eles que esse mundo ia ter um fim. Como esse mundo vai ter um fim. Então, lá no livro de Lucas, a partir do versículo 8, capítulo 21, versículo 8, diz assim, respondeu ele, respondendo àquela pergunta que os discípulos fizeram.
Vede que não sejais enganados. Vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerra, né, e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Grandes sinais no céu. Meus irmãos, nós temos visto, né, eu reforço aqui para dizer para vocês que eu não acompanho notícia, tá? Eu não vejo jornais, eu não assisto telejornais, eu não assisto nada disso. Eu estou até ausente de redes sociais, eu tô assim ausente, né? Eu não acompanho. As coisas estão acontecendo aí no mundo afora e eu não sei. Muitas coisas eu não sei, politicamente falando, esportivamente falando. Eu não sei, pessoal. Se vocês me perguntar, eu não sei. Tá? Eu vivo de casa, da minha Bíblia, da minha comunhão com Deus, para o meu trabalho. Vivo aí tomando conhecimento aleatoriamente. Aleatoriamente. Mas quando eu olho para esse mundo, diante de tantas coisas do pouco que eu tomo conhecimento, eu deixo claro para vocês aqui uma coisa: nada para mim é novidade. Porque a Bíblia já me dá essa clareza. A Bíblia já me deixou muito claro do que vai acontecer nesse mundo. Nós vivemos num mundo que ele está condenado a ter um fim. Você veja o que o título dessa que está escrito aqui na Bíblia: o princípio das dores. Quanto tempo esse mundo que nós estamos vivendo está vivendo dentro desse princípio das dores? Quanto tempo? Bota aí da pandemia que aconteceu lá em 2019, lá em 2018, 2019, bota aí da pandemia para cá, o que está acontecendo? Eu conversava até com a minha esposa hoje, né, e eu dizia para ela assim: olha, nós vivemos nesse mundo dentro de um organismo. Esse mundo é um organismo. É um organismo vivo. Esse mundo, assim como Deus pegou e formou o homem, né? Formou o homem do pó da terra, Deus usou a palavra para formar esse mundo. Esse mundo que o ser humano está degradando. Quanto tempo nós vimos e ouvimos falar da sustentabilidade? Essas reuniões de sustentabilidade da Eco, né? Eco sei lá o quê, Green, essa reunião do Green, aí que eles fazem, falam da sustentabilidade, da forma em que os homens, em que o ser humano está depreciando o nosso mundo. Eu falava com a minha esposa: nós somos o organismo, nós, seres humanos, somos o organismo. Se nós não tomarmos cuidado com esse nosso organismo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o nosso organismo? Ele vai ter problemas. Imagina se a pessoa, ela não se hidrata, ela bebe pouca água. Nós sabemos que a água, ela faz bem ao nosso organismo, ela faz bem à nossa saúde. Então a pessoa bebe muito pouca água e se enche de uma porção de outras coisas. O organismo dela vai chegar uma hora que vai reclamar. Por mais que esse nosso organismo ele tenha os anticorpos, ele seja um organismo que foi feito pela mão de Deus,
Mas se nós não cuidarmos dele, vai chegar um momento que ele vai reclamar. É o que está acontecendo com esse mundo. Esse mundo em si, ele já está condenado. Veja o que o Senhor Jesus diz ali: coisas espantosas acontecerão. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Nós tivemos aí, por último agora, aqui no Rio de Janeiro, esse vento. Eu estava até no local de trabalho e fui surpreendido com esse vento, essa ventania, que quando eu saí do trabalho e vim para casa pela rua de carro, foi cada coisa, meus irmãos, que nós presenciamos, né? Não é algo que foi mostrado pela televisão, porque tem muita montagem de IA aí. Tem muitas coisas em cima de YouTube, em cima de redes sociais aí, que está sendo montagem de IA. Mas quando a pessoa consegue ver a olhos nus, né, o que eu vi, o vento que foi, como é que foi, porque eu vi assim acontecer, eu estava a céu aberto, vendo, quando eu vim pela rua, vendo estruturas caídas, tronco de árvores caído, porte de luz caído em cima de carro, beiral de casas, coisas caídas, uma destruição, a cidade apagada, toda sem luz, tudo no escuro. A gente fica perplexo. Eu fico perplexo, mas não desorientado, porque eu sei o que está escrito na Bíblia. Eu sei o que está escrito na Bíblia. Tem até uma parte aqui, no versículo 25 do capítulo 21, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, Jesus está aqui falando tanto dos eventos que vão acontecer dentro do princípio das dores, como dos eventos também que vai acontecer dentro da grande tribulação, quando ele arrebatar a sua igreja. A sua igreja vai passar o princípio das dores aqui. Ela vai passar esse princípio das dores que ele fala aqui. Por que ele fala assim? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Qual a importância que tem de nós estarmos revestidos com as armaduras de Deus? O capacete da salvação, está examinando as Escrituras. Nós vivemos época em que devemos orar sem cessar. Eu conversava com a minha esposa. Eu acordei hoje 4 da manhã. Acordei, dormi, relaxei bem, dormi bem. Eu fui dormir cedo ontem. E eu acordei às 4 da manhã. O que eu fiz? Eu fui dobrar meu joelho e orar. Tem dias que eu acordo alguns minutos antes para levantar para o trabalho. Eu dobro meu joelho e orar, porque eu estou vivendo um momento que nós precisamos orar sem cessar. Ter comunhão com Deus, buscar a Deus. Os servos de Deus neste mundo precisam, mais do que nunca, agora, buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque, meus irmãos, a carne tem militado contra o espírito militado contra a carne. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Olha para o mundo que nós estamos vivendo. O que Paulo deixou escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, os homens, eles seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, seriam egoístas, implacáveis, pessoal cruéis, egoístas, jactanciosos, avarentos. Nós vivemos numa sociedade perdida e aprofundada, pessoal, nas iniquidades. Multiplicada a iniquidade já vem acontecendo há muito tempo. O amor tem se esfriado há muito tempo. A apostasia das igrejas
as igrejas adulteradas, corruptas, e isso já aconteceu, está crescendo cada vez mais. E quando isso acontece, dessa apostasia que nós temos visto, essa adulteração, essa prostituição da igreja de Cristo, né? E se anunciando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, para que o homem da iniquidade possa ser revelado. É preciso que a apostasia aconteça, chega a um auge, a um nível, para que aconteça o arrebatamento da igreja. Não é invenção minha, meus irmãos. Pega a Bíblia, examina a Bíblia e leia o que está escrito na Bíblia. Então, pessoal, é assustador o que nós temos visto, né, pelo mundo afora, mas o meu coração não se abala. Eu estou em paz. Digo para você, eu estou em paz. Quando eu estava lá no trabalho, aquele vento soprando, eu vendo aquilo acontecer, aquela barulheira de telha, eu vendo torre, tem um estádio do lado de lá, torre com refletores caindo. O que eu podia fazer é só dizer: Deus, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. O que eu podia só dizer é: tenha misericórdia de nós. Mais nada. E ficar ali aguardando o que ia acontecer. Eu dizia, né, com a minha esposa, que eu já gravei um vídeo aqui, eu disse que o ser humano, eles têm arrumado briga desafiando alguém incontrolável, que se chama natureza. Está aí os anúncios aí, né, uns para alarmar o povo, dizendo que está vindo aí um El Nino, que isso aí foi só o dedo do El Nino, né, que está vindo por aí. Meus irmãos, o meu coração não se abala. Eu já ouvi falar que vinha pandemia para matar sei lá o quê. Eu já ouvi falar de asteroide que está vindo. Eu já ouvi falar que está vindo aí tanta coisa. Tanta coisa. As pessoas se preparam para tudo, mas elas não estão se preparando. Não estão se preparando para que sejam salvas, para que a sua alma viva a eternidade. Viva a eternidade. Por isso que nós estamos aqui gravando nossos vídeos, fazendo o nosso alerta, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que elas venham se converter a Jesus, aquelas que uma vez já o fizeram, procurar cada vez mais estar em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus a todo tempo, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, procurar viver em espírito, tomar cuidado com os que são usados pelo diabo para tirar você da sua espiritualidade. Tome cuidado, procure vigiar e orar sem cessar. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.